Olá, galera. Espero que estejam aí cumprindo os cronogramas, né, as dicas que nós estamos dando aqui no canal, né, aqui no nosso canal do YouTube, as lives que vocês estejam acompanhando. Tudo isso é muito proveitoso nessa época, né, de quarentena, de isolamento social. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre urbanização, né, a evolução e alguns conceitos, como se deu essa urbanização, o que é essa urbanização, tá? Que é para a gente exatamente tentar entender como é que se deu esse crescimento das cidades, o crescimento das grandes metrópoles, né? O que é uma metrópole, que fatores estão influenciando esses fenômenos ultimamente, tá? É isso que nós vamos dar uma revisada para alguns e até tentar entender melhor como é que se dá esse crescimento das cidades, que não é tão simples como a gente pensa, ok? Primeiramente, né, nós temos que entender o que é que vai influenciar nesse crescimento das cidades. Um grande fator que a gente pode citar é a industrialização. A partir do momento em que ocorre esse processo, as indústrias começam a chegar, né, começam a se estruturar a partir do momento em que, no século XVIII, lá na Inglaterra, né, começou esse processo de industrialização, de produzir os artefatos a partir de uma máquina, a partir de uma indústria. Acontece alguns fenômenos, né, que vêm influenciar bastante no crescimento das cidades até hoje, tá? Primeiro, nós temos que entender que essa industrialização, apesar de ter ocorrido nas cidades, da máquina ter prevalecido primeiramente nas cidades, ela não ocorreu necessariamente somente na cidade. E esses fenômenos, eles vão interferir também no campo, certo? No campo, né, o que a industrialização vem interferir no campo? O campo, ele também veio se modernizar, também fez uso de máquinas, né, veio gerar algumas consequências, né, houve uma modernização do setor agrícola, principalmente, né, no que diz respeito aos grandes produtores, porque, infelizmente, no campo, esse processo ele não pode ser acompanhado pelos pequenos proprietários. Os pequenos proprietários, infelizmente, não tinham capital suficiente para agregar essas tecnologias ao campo, para comprar maquinário, para ser utilizado no campo, e acabaram sendo expulsos, né? Vamos falar assim, expulsos por essa tecnologia, acabaram indo para a cidade, tá? Consequentemente, a cidade, ela estava precisando também de pessoas para trabalhar nas fábricas, certo? A cidade, ela vem aumentar essa oferta de emprego com a chegada das indústrias, né? Porém, num primeiro momento, né, claro, todas não precisava necessariamente ter conhecimento, né? Hoje nós sabemos que as grandes indústrias, principalmente as que detêm uma maior tecnologia, elas exigem um conhecimento para ingressar. Mas no primeiro momento, lá no século XVIII, quando ocorreu o crescimento das grandes cidades, não era necessariamente ter conhecimento. Apenas a força braçal já era suficiente para se trabalhar nas grandes indústrias, tá? Então, com o advento da indústria, melhorou alguns quesitos, sim, na infraestrutura da cidade, que vem melhorar a questão dos transportes, né? Exatamente para escoar as mercadorias, para captar a matéria-prima, as telecomunicações, né? Então, vem melhorar um pouco da infraestrutura, não só no que diz respeito aos transportes, as linhas férreas, as rodovias, as ferrovias, tá? E isso resultou o quê? Resultado: as pessoas que foram expulsas do campo, que não tiveram como continuar no campo, tiveram que migrar para a cidade. Esse movimento nós já vimos em outras aulas, né? Esse tipo de migração é conhecido como êxodo rural. Então, o campo, nesse momento, ele ficou como um processo repulsivo, né? Ele expulsou, digamos assim, a população do campo a partir das indústrias, enquanto que as cidades atraíram muitas pessoas. A cidade, ela funcionou como um fator de atração para atrair uma grande parcela da população, certo? Então, esse momento onde a maioria da população que morava no campo foi para a cidade,
nós chamamos esse processo de urbanização, tá? Então, o que é urbanização? É o aumento da população na cidade em relação à população do campo, tá? Isso é urbanização. Resumindo, tá? A industrialização foi um fator importante. O uso das máquinas no campo expulsou a população do campo, enquanto que o uso das máquinas na cidade atraiu essa população da cidade, tá? Provocando esse processo que nós chamamos de urbanização. Porque a gente fala, o que é urbanização? Ah, é o crescimento das cidades, o aumento dos bairros. Não, não é só isso não. Tá? Você tem que fazer essa relação do meio urbano com o meio rural. A urbanização é o aumento da população da cidade em relação à população do campo, tá? A população rural. É isso que é urbanização. Nós temos que ficar bem atento quanto a esse conceito, tá? A urbanização, ela pode ser dividida também por alguns habitats. Vamos ver aqui essa pequena classificação. Existe o habitat é o local onde, né, a população habita. Ela pode ser rural ou urbana. A população rural, ela pode ser de dois tipos. Uma população dispersa, onde as casas, né, as moradias estão bem distantes umas das outras. E ela pode ser também um aglomerado, né, onde as casas já estão bem próximas das outras. Você já pode se falar que você tem ali uma vizinhança, né? Você já tem contato ali com um morador próximo. E o habitat o habitat urbano, ele é dividido principalmente quanto à sua origem, quanto à sua posição, quanto ao sítio, o lugar que ele está situado, e quanto à sua função, tá? As cidades, eles tiveram uma origem, elas têm uma função, elas estão situadas em algum lugar, tá certo? É isso que nós vamos entender um pouco dessa classificação, ok? Para entender melhor, olha aqui, o habitat rural aglomerado, ele ainda é subdividido em nucleados, povoados, colônias e aldeias, tá? Os nucleados é quando existe pequenos núcleos de casas, né? 2, 3 casas aqui, né? Mais adiante, umas 2, 3 casas, então são pequenos núcleos, tá? Quando se fala em povoado, aí nós temos ali já uma quantidade maior de casa, você já tem aquela merceariazinha, aquele pequeno comércio, né? Aí já é um pequeno povoado, né? A gente costuma falar de pequeno povoado, não está correto, porque todo povoado ele já é pequeno, tá? Aí existem também as colônias, geralmente são moradias de um determinado grupo, né, que tem uma atividade, por exemplo, uma colônia de pescadores, tá? É um pequeno núcleo ali, né, um núcleo de pessoas que moram ali em razão da pescaria, ok? E existem também as aldeias, que é muito atribuída à questão dos indígenas, né? Já é algo mais isolado, eles já são mais autônomos, né? Já são mais distantes da área urbana, ok? As cidades, elas podem ser também tanto planejadas como espontâneas. Existem algumas cidades que não nasceram, né? Não evoluíram como a maioria das cidades evoluíram, tipo, algumas cidades anteriormente, há muitos anos atrás, era um pequeno vilarejo, né, que se tornou uma cidade, se tornou um município, uma grande metrópole, uma megalópole, uma cidade global. Nós vamos entender esses conceitos ainda nessa aula. Mas, né, existem algumas cidades que foram planejadas para existir, como é o caso, por exemplo, da cidade de Brasília, tá? A cidade de Brasília é uma cidade que ela foi planejada antes dela nascer, ela foi construída no início, né? Desde a sua base, canalização, captação de água, energia, né? Foi toda planejada para depois os moradores daquele lugar serem chamados para ir para aquele local, tá certo? Existem alguns exemplos de cidades planejadas, certo? Ou cidades artificiais, elas são criadas artificialmente a partir de um plano previamente estabelecido. Existem algumas cidades, que eu posso citar também, no Ceará teve um exemplo de uma cidade que, ao construir uma barragem, né, toda a área da cidade ela iria ser alagada. Então, eles planejaram uma nova cidade,
né? Que o nome dessa cidade é Jaguaribara. Quem quiser pesquisar, tem umas imagens bem bacanas também na internet. Essa cidade, ela foi totalmente planejada. Enquanto ela não terminou de ser construída, os habitantes ficaram na cidade antiga. A partir do momento em que ela foi terminada a sua construção, é que os moradores passaram a migrar para a cidade nova, tá? É uma cidade que foi previamente planejada. E existem as cidades que nasceram espontaneamente, né? Desde o período colonial, né? No nosso caso aqui no Brasil, que foram as feitorias. Algumas cidades foram criadas com o objetivo de defesa, né? Como é o caso de Fortaleza, como é o caso de Natal, que foram cidades criadas para defender aquela área, né? Aqui no nosso estado nós temos a cidade de Costa Marques, né? Aquela cidade foi criada especificamente, o fim dela, o objetivo dela era defender aquele território, né, da invasão de pessoas que não eram brasileiras, tá? Existem cidades que foram criadas com missões religiosas, né? Nós temos no período colonial muito exemplo de cidades do tipo que foram criadas pelos jesuítas, tá? Algumas cidades de mineração. Em Minas Gerais nós temos muitos exemplos, né, de cidades que foram criadas porque descobriu-se um garimpo naquela determinada região, descobriu-se uma fonte de minério, não necessariamente o ouro ou o manganês, tá? E as pessoas migraram para ali para extrair aquele minério, tá? Então essa cidade é conhecida como cidade de mineração. E existe também algumas cidades que nasceram a partir de um entroncamento ferroviário, né? Isso era muito comum na época também do período colonial, em que foram criadas bastante ferrovias, né? E ali, quando terminava a linha de ferro, que muitas pessoas desciam ali, né, desembarcavam naquela localidade, eles foram criando pequenos casebres. Começou, por exemplo, pela pessoa que operava aquela máquina, que trabalhava naquela estação de trem, né? E, consequentemente, aquelas pessoas foram se multiplicando, certo? Então, existem essas cidades, não necessariamente de entroncamento ferroviário, pode ser um entroncamento também rodoviário, enfim, certo? Quanto à posição geográfica, a cidade ela pode ser uma cidade fluvial, né? No início da colonização brasileira, a maioria das cidades que foram criadas no interior do país eram cidades fluviais, né? Elas foram sempre criadas a partir da margem de um rio, né? A população precisava de água para sobreviver, não precisa até hoje, né? E eles iam montando pequenos núcleos ali, até para ter onde o gado se alimentar, ter onde o gado se hidratar, tá certo? E essas cidades, né, foram aumentando. Então a maioria das cidades hoje elas vão seguindo as maiores cidades, as cidades mais antigas hoje no Brasil, elas foram seguindo o curso dos grandes rios, dos principais rios brasileiros, tá? Existem algumas cidades marítimas, olha que é a diferença, cidade marítima e cidade litorânea. A cidade marítima, ela é uma cidade também litorânea, porém, ela sobrevive de uma atividade que é exclusiva do mar, tá? Por exemplo, existem alguns casos de cidades marítimas no Rio Grande do Norte. Aquelas cidades, elas vivem especificamente da extração do sal do mar, né? Ela vive daquela atividade. Existem algumas pequenas cidades também que vivem exclusivamente da pesca daquele lugar, né? Daquele mar ali próximo. Então, essa cidade é uma cidade marítima. Cidade litorânea são todas aquelas cidades que estão em contato com o mar, que estão em contato com algum oceano, tá? Que estão ali na chamada orla marítima. E existem as cidades interioranas, são aquelas que estão, né, bem distante do litoral, né, que são chamadas de interioranas, são as cidades que estão no interior de cada país. Quanto ao sítio urbano, quanto ao local que ela está situada, a cidade ela pode ser uma acrópole ou uma colina. O que é isso, uma acrópole? É uma cidade que está situada no relevo mais alto daquela região, né? Aqui ele chama de uma cidade de colina. E aqui dois exemplos bem antigos é São Paulo e Salvador.
Quanto ao local que está situado, ela pode ser também de planície. Para a gente entender planície e planalto, nós precisamos saber a diferença dessas formas de relevo, tá? Nós vamos ver a classificação de várias formas de relevo posteriormente, mas só para a gente saber diferenciar na aula de hoje, planície é uma área mais rebaixada, onde ela está recebendo muitos sedimentos, tá? Ou seja, é aquele local que com os ventos, com as chuvas, a água escorrendo das chuvas, ela vai estar recebendo sedimentos de lugares mais altos, tá? E geralmente aquela área, ela vai formar rios, tá? Então, é chamada cidade de planície. Já planalto são aquela localidade, aquela parte do relevo mais alto que está sofrendo o processo de erosão, tá? Ou seja, é aquele local que vai estar desprendendo os sedimentos que serão levados para as planícies, tá? Então, o planalto são áreas um pouco mais altas. Numa classificação bem antiga, para ficar fácil de vocês também entenderem, depois a gente vai ver melhor essas classificações, né, do Jurandir e tal. Essa planície dizia-se o seguinte, que planície era qualquer área abaixo de 200 metros e planalto qualquer área acima de 200 metros. Então, só para vocês entenderem um pouquinho essa diferença, mas existem outras classificações mais modernas. E no caso aqui de cidades de planalto, é citado aqui Brasília e Cuiabá. São cidades que estão um pouco mais acima do relevo em relação ao nível do mar. Existem também aqui no Brasil as chamadas cidades de montanhas, apesar de que o Brasil não existe montanhas, tá? Depois nós vamos entender isso nas aulas sobre relevo, porque só existe montanha nos locais onde existe encontro de placas tectônicas. E como no Brasil não há encontro de placas tectônicas, o Brasil está bem no meio de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana, então o Brasil não existe montanhas. Existem sim alguns relevos mais altos, que a gente chama de colina, que a gente chama de planalto, mas que não é considerado montanha para a geografia, tá? As pessoas até chamam, vamos escalar uma montanha ali e tal, no Brasil mesmo? É, no Brasil. Tá? As montanhas mais próximas aqui do Brasil é a Cordilheira dos Andes, tá? Mas que não está presente no Brasil. Então, é conhecido como cidade de montanha Ouro Preto, Campos do Jordão, né? Que na verdade não são montanhas, geralmente são pequenas serras. E existe também as cidades insular, ou seja, aquelas cidades formadas por ilhas, tá? Que estão situadas sobre uma ilha, que são São Luís, Vitória, Florianópolis, geralmente são cidades que estão cercadas pelas águas do mar, tá? Então, resumindo, quanto ao sítio ou ao local que está situada, a cidade ela pode ser uma acrópole, uma planície, né? Pode ser cidade de planalto, cidade de montanha ou cidade insular, ok? Quanto à função, as cidades também, ao serem, né, desenvolvidas, ao irem crescendo, elas vão tomando uma posição econômica, né? Qual é a função daquela cidade, né? Qual é a função de Ji-Paraná? Ji-Paraná é uma cidade comercial, uma cidade industrial, religiosa, né? É uma cidade agropecuária, né? Então, quanto à função, ela pode ser comercial, industrial, religiosa, administrativa, pode ser uma estação de saúde, pode ser turística ou portuária. E às vezes, né, as pessoas podem levar, então São Paulo é só comercial? Não, às vezes uma mesma cidade tem várias funções, tá? A cidade do Rio de Janeiro, será que ela só tem uma função comercial? Não, ela pode ser classificada como comercial, como industrial, como religiosa. Tem pessoas que vão até lá pela sua fé, né, para pagar alguma promessa, tá? E tem pessoas que vão para lá simplesmente fazer turismo, passear, tá? Então vamos entender melhor. A cidade comercial é aquela cidade onde prevalece o comércio como atividade principal, onde várias pessoas se deslocam até ali para comercializar algo, tá? Essa é a cidade comercial. Já a cidade industrial, a atividade que se destaca naquela cidade são as indústrias, tá? Geralmente, né,
polos industriais, como a gente chama hoje. Existem algumas cidades, por exemplo, que são chamadas de tecnopolos, que nós vamos ver daqui a pouco também, que são cidades que atraem, né, até indústrias de outros países, por ter uma infraestrutura tão bem equipada, né, por estar numa localidade assim tão boa, né, que muitas vezes, eu falei isso inclusive na aula passada, a cidade de Wuhan, onde houve a explosão, digamos assim, desse vírus que hoje nos está causando essa pandemia, era uma cidade industrial, né, era uma cidade comercial também, que muitas pessoas vão para lá com o intuito de comercializar e de instalar suas multinacionais, o que atrai até hoje muitas pessoas para lá, tá? Existem algumas cidades religiosas, como é o caso de Aparecida, onde fica lá aquela catedral de Aparecida do Norte, que é conhecida como a padroeira do Brasil, tá? Para os católicos, certo? Então, essa cidade atrai muitos religiosos do Brasil inteiro e muitas vezes até de outros países, tá? Juazeiro do Norte também é uma cidade no Ceará, a cidade do Padre Cícero, não sei se vocês conhecem, mas a gente pode falar, é um pouco mais histórico, né? Mas depois a gente pode conversar também sobre isso. A cidade de Juazeiro do Norte, né, tinha um padre chamado o Padre Cícero Romão, né, que tem várias histórias de milagres dele, né, que atrai muitas pessoas até hoje para lá. Existem algumas cidades também administrativas, né? O exemplo mais conhecido nosso é a cidade de Brasília. A cidade de Brasília atrai, né, políticos, né, da nossa administração do Brasil inteiro, vereadores, prefeitos, senadores, políticos, inclusive alguns têm moradias fixa lá, né? Inclusive o nosso presidente tem moradia fixa lá nessa cidade, né? E que inclusive é uma cidade planejada, como nós vimos nos slides anteriores, tá? Existem algumas cidades que são conhecidas como estação de saúde, né? Algumas pessoas se deslocam até lá, né, para se cuidar, né? Aqui nós temos como exemplo no slide Campos do Jordão, Águas de Lindóia, né? Mas nós podemos citar também a cidade de Barretos, que as pessoas do Brasil inteiro, né, que estão com câncer, procuram essa cidade para fazer um tratamento. Então, são cidades conhecidas, né, com a função de estação de saúde. Existe as cidades turísticas, né, a cidade que foi, né, que com o passar do tempo cresceu e assumiu essa função de turismo, né. O que vale também lembrar, gente, quando a cidade assume uma função de destaque, né, as próprias universidades, a população passa a se qualificar naquela área, né? Eu morei um tempo na cidade de Fortaleza, que é uma cidade turística, e lá existem muitos cursos nas universidades, né, no ramo de hotelaria, no ramo de turismo, né? Existe a graduação de turismo, né, para vocês terem uma ideia. Então a população passa a se preparar para atender o público, né, que vai se dirigir até aquela cidade, dependendo, né, se eu moro numa cidade que tem uma função de estação de saúde, então provavelmente as universidades vão criar mais profissionais de saúde, tá? Então a população se prepara. É bom você entender qual a função da sua cidade, até para você ter como se preparar, para ver o que está crescendo, para você ter como escolher a sua área de graduação, que curso você vai fazer na faculdade, né? Depende, será que a sua cidade, a cidade que você quer morar, a cidade que você quer permanecer, ela oferece o que você quer, tá certo? Então, aí uma dica também, certo? Existem algumas cidades turísticas, que prevalece o turismo como atividade econômica principal, e aqui ele cita Guarujá e Paraty. E existem algumas cidades portuárias, como é o caso de Santos, né, a cidade de Rio Grande, onde essas cidades, a atividade principal está voltada para o porto. Então, geralmente tem muitas pessoas que trabalham nesse porto, a economia gira em torno desse porto, né? Às vezes quando chega navio, quando chega alguma embarcação, toda a população se volta para aquele local de trabalho, né? Onde gera mais renda para a população daquele local é o porto, ok?
Então, é bem importante a gente entender como se classificam as cidades quanto à função, tá? Aqui, além, claro, das cidades do Brasil, eu peguei esse cronograma para a gente entender melhor essa tabela. Exemplos de cidades também de outros países, né? Por exemplo, existem cidades administrativas também em outros países, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, como cidade administrativa nós temos Washington, né? Na Austrália, Canberra, tá certo? Cidades religiosas, no Brasil, como a gente já citou, Aparecida, a Meca, na Arábia Saudita é um exemplo, Jerusalém, em Israel é um exemplo também bem conhecido, a cidade de Fátima, em Portugal, tá? Cidades turísticas do mundo todo, olha aí, Ouro Preto no Brasil, Veneza na Itália, Las Vegas nos Estados Unidos e Toledo na Espanha. Portuária, Santos, no Brasil, como a gente já citou, Roterdã, nos Países Baixos, Liverpool, no Reino Unido, tá? E Le Havre, na França. Cidades industriais, no Brasil nós temos Cubatão, né, que tem polos industriais, Pittsburgh, nos Estados Unidos, Manchester, no Reino Unido e Colônia, na Alemanha. E como eu falei para vocês, existem cidades que às vezes têm mais de uma função, que a gente chama de cidades de múltiplas funções. E ali nós temos, no Brasil, por exemplo, nós temos São Paulo, nos Estados Unidos nós temos Nova York, Londres, no Reino Unido, e Tóquio, no Japão, que são cidades que às vezes exercem, né, uma função de cidade portuária, de cidade turística, de cidade religiosa e de cidade industrial. Ok? Essas cidades, elas também têm uma importância, tá? Por isso que foi criado o que nós chamamos de hierarquia urbana, né? Uma cidade que sobrepõe a outra, tá? Por exemplo, para a gente entender melhor o que seria essa hierarquia, vale lembrar aquele conceito na área militar, por exemplo, que o coronel tem uma hierarquia maior do que o soldado, né? Então, aqui tem dois esquemas de hierarquia. A hierarquia clássica e a hierarquia atual. Para vocês verem, a hierarquia clássica ou uma hierarquia mais antiga, ela se divide em metrópole nacional, metrópole regional, aí centro regional, cidade local e vila, tá? O que isso quer dizer, professor? Que a metrópole nacional, ela vai ter uma importância maior, ela vai ter equipamentos mais importantes, tá? Ela vai ter instituições, né, que só existe lá, digamos assim. Aí existe uma outra, a metrópole regional, que digamos que está bem próxima de ser uma metrópole nacional, mas que ainda não tem todos os equipamentos. Não tem uma rede urbana bem estruturada, questão dos transportes, das telecomunicações, tá? Já o centro regional, né, seria uma cidade de médio porte, mas que já tem alguns equipamentos que as pessoas podem se deslocar até ali, tá? A cidade local e a vila, tá? Nós poderíamos citar, por exemplo, Nova Londrina, aqui um exemplo nosso, né, como sendo a vila, Ji-Paraná como sendo uma cidade local, tá certo? Então, e assim sucessivamente, a gente poderia citar, por exemplo, Porto Velho como centro regional, né? Uma metrópole regional aqui a gente poderia citar Manaus, né? E uma metrópole nacional nós poderíamos citar São Paulo, certo? Então esse esquema, se vocês, ele está bem montado no que diz respeito à hierarquia. Só que hoje nós vivemos num mundo chamado mundo globalizado, onde, né, os transportes, as telecomunicações se desenvolveram bastante, se desenvolveram muito. Então, não necessariamente se eu moro na vila, eu tenho que me deslocar até a cidade local. Já existem meios para que eu me comunique ou que eu me desloque diretamente para essa metrópole nacional, certo? Não é porque antigamente, quando não existia esse desenvolvimento dos transportes, das telecomunicações, se eu morasse numa vila e quisesse, por exemplo, fazer um exame qualquer,
eu tinha que me deslocar até a cidade local. Às vezes a cidade local fazia a coleta do material e tinha que mandar até o centro regional. O centro regional iria coletar todas as amostras dos centros, das cidades locais próximas para mandar para a metrópole regional. Mas hoje não necessariamente é assim, né? Com o desenvolvimento dos transportes, com o desenvolvimento dos meios de telecomunicação, hoje eu posso simplesmente sair da vila e ir para a minha metrópole nacional, tá? Ou, né, sair da vila e ir para a metrópole regional, para um centro regional, ok? Hoje é muito comum isso, né? Eu me deslocar, não necessariamente só se deslocar, mas ter aquele contato, tá? Aqui no outro esquema, nós temos o esquema atual, né? Onde vocês podem perceber que a metrópole nacional continua tendo uma grande hierarquia, tá? Continua tendo aqui, ó, uma importância maior do que as outras. É a cidade que vai estar mais equipada, que vai ter um sistema de transporte maior, né? Que vai ter um sistema de saúde, um sistema de educação, né? Maior e melhor também, tá? E que as outras todas estão interligadas. Não necessariamente da vila eu tenho que sair, né, para ir para a cidade local. Esse esquema hoje ele está todo interligado, ok? Não existe mais aquela separação individual, ok? Ficou claro? Lembre-se bem, tá? Que já teve questões de vestibular, nós vamos ver, eu coloquei aqui nos slides, né? Simplesmente você tem que decorar qual é o mais importante em ordem crescente e em ordem decrescente, ó. Metrópole nacional, depois metrópole regional, centro regional, cidade local e vila, tá? E lembrar do mundo atual que nós vivemos hoje, a globalização, que todos estão interligados, tá? Mas existe uma ordem crescente de hierarquia, de importância, onde vai ter melhores equipamentos, melhores hospitais, né? Universidades maiores, até porque tem uma população maior vivendo naquele local, tá? Aqui, para a gente entender melhor o que é uma rede urbana, que é diferente de hierarquia, tá? Uma rede urbana, para a gente resumir, seria uma ligação de várias cidades, né? Elas estão interligadas por quê? Pela rede de transporte, pela rede de telecomunicações, às vezes pela rede de saúde, né? Às vezes tem pessoas que ficam doentes de Paraná, mas que aqui não tem o atendimento. Ela tem que se deslocar até Cacoal ou até Porto Velho. Então, de Paraná está interligado numa rede de cidades, entendeu? Então, você pode pensar, talvez seja melhor para vocês internautas que estão assistindo às aulas em casa, na rede de computadores hoje, que estão interligados mundialmente pela internet, certo? Então, existe essa rede urbana. O que é uma rede urbana? Olha só, formada pelo sistema de cidades interligadas umas às outras através do sistema de fluxos, que pode ser o quê? Transportes, telecomunicações e etc. Às vezes até existe, por exemplo, às vezes não, existe, por exemplo, algumas indústrias que têm uma sede numa cidade maior e que implanta algumas filiais. Aqui mesmo na cidade de Paraná nós temos empresas, né, por exemplo, lojas de imóveis, que a sede é em Porto Velho, tá certo? As redes urbanas, olha que é uma curiosidade, as redes urbanas dos países desenvolvidos são mais densas e articuladas, tá? Pois tais países apresentam alto nível de industrialização e urbanização, economias diversificadas e dinâmicas, e um vigoroso mercado interno e alta capacidade de consumo, tá? Ou seja, quanto mais densa, quanto mais articulada essa rede urbana, quanto maior a infraestrutura dessa rede, maior a quantidade de pessoas que são atraídas para aquele local, maior o número de mão de obra e maior também o mercado consumidor, né? Tem pessoas que se deslocam, né, nas cidades para ir comprar, né? Acho que todo mundo aqui já pensou, por exemplo, de quando vai a Porto Velho, vai visitar o shopping, vai fazer compras no shopping, né? Por quê? Nós estamos interligados numa rede,
né? E esse mercado vai aumentando a capacidade de consumo. Quanto maior a rede, quanto mais cidades interligadas, maior essa capacidade também de consumir. Mais complexa também é a economia de um país ou de uma região, maior é a taxa de urbanização e a quantidade de cidades. Nessa rede urbana, preste bem atenção, quanto mais densa é essa rede, maiores são os fluxos que a interligam, tá? Digamos, nós vamos ver daqui a pouco que existem regiões metropolitanas que abrangem uma rede urbana de 20 cidades. Né? Então, existe um fluxo muito grande, imagine aí, 20 cidades no entorno de uma grande cidade, todas 20 cidades menores se deslocando para aquela cidade maior, para trabalhar, para estudar, para comercializar, para vender, para comprar. Tá? Então, existe, né, um fluxo muito grande, não só de pessoas. Quando a gente fala de fluxo, não é só as pessoas que transitam, é as informações, dinheiro, mercadoria, tá? Pessoas também, tá? Mas não necessariamente as pessoas, principalmente as informações, as mercadorias, né? Hoje, por exemplo, não preciso me deslocar até Porto Velho, até Tóquio, até Washington, né? Até Manchester para comprar um produto de lá. Eu posso fazer minha compra pela internet e é entregue na minha casa. Vou pagar um preço maior pelo frete, claro, mas esse produto chega, tá? Deu para entender, tá? Agora vamos ao conceito de megacidade. Ah, professor, essa é fácil. Megacidade é uma cidade grande. Não necessariamente, tá? Megacidade, ela tem a ver com o número de habitantes, tá? Uma megacidade, ela tem que ter pelo menos 10 milhões de habitantes. E cidade global? O que é uma cidade global? Não necessariamente é uma cidade que esteja em países desenvolvidos, né? É uma cidade que vai exercer uma importância econômica em outros países. Será que aqui no Brasil nós temos uma cidade global? Temos. São Paulo, Rio de Janeiro, né? Atrai pessoas de outros países. Então, nós temos aqui exemplos de cidades globais, tá? Ó, exerce uma forte influência econômica, regional e também internacional. Quais são as características dessas cidades globais? Tem modernos centros financeiros, né? Centros financeiros bem cheios de tecnologias. Tem sedes de grandes corporações multinacionais. Nós vamos ter também, essa cidade global, elas coordenam a economia globalizada, elas irradiam o progresso tecnológico pelo planeta. Hoje, no nosso planeta, há 55 centros urbanos que podem ser considerados cidades globais, tá? E, geralmente, essas cidades globais também estão concentradas nas nações mais ricas do mundo, tá? Como exemplo, nós temos Nova York, Londres, Tóquio e os 2 exemplos aí de cidades globais também brasileiras, ó, São Paulo e Rio de Janeiro, que também são considerados metrópoles globais, tá? Mas o que é uma região metropolitana? A gente já falou tanto de metrópole, né, de metropolização. O que é uma região metropolitana? Só porque a cidade cresceu, ela é uma região metropolitana? Não. Porto Velho, que é o nosso exemplo de uma cidade maior aqui no nosso estado, é uma região metropolitana? Não. Tá? O que é preciso para ser considerado uma região metropolitana? Tá? Primeiro, o governo tem que decidir, o governo federal tem que decidir, é ele que cria as chamadas regiões metropolitanas, porque essas regiões, elas vão ter verbas específicas para aquele fim. Se ela se tornou uma região metropolitana, se ela tem uma rede muito interligada com outras cidades, quer dizer que aquela cidade maior, ela vai ter que receber uma verba maior do que as outras, tá? Uma cidade maior que recebe pessoas de outras cidades, tanto no que diz respeito ao setor de saúde, ao setor de educação, muitas vezes a verba dela não é suficiente, porque ela está atendendo pessoas de toda uma quantidade de cidades ao redor, tá? Então, para ser considerado uma região metropolitana,
né? Primeiro que foi criado algumas leis, né, que vão determinar quais são as cidades que são regiões metropolitanas, tá? Foram criadas algumas leis federais em 1972 e 1973 que vieram designar algumas regiões metropolitanas. Aqui na nossa região norte nós temos duas regiões metropolitanas, que são a região de Manaus e a região de Belém, né? Essas duas são consideradas apenas regiões metropolitanas por lei, tá? Essas leis também, elas permitem um planejamento integrado dos municípios que compõem as regiões metropolitanas, tá? Então, quando essa cidade ela se torna região metropolitana, algumas coisas não podem ser decididas somente pelo prefeito local. Tem que se reunir com as outras prefeituras para tomar algumas decisões no que diz respeito à distribuição de energia, à distribuição de água, né, o sistema de transporte, o sistema de coleta de lixo, tá? Então existe toda uma dinâmica envolvida do planejamento, tá? Não é somente a prefeitura daquela cidade maior que vai decidir. De repente ele tem até um peso maior nas decisões, mas as outras prefeituras também têm que se unir e fazerem um planejamento conjunto, tá? É um planejamento que é chamado de planejamento integrado. O Brasil, até em 2013, existia 59 regiões metropolitanas e 3 RIDs. Que são, olha só, no sul nós temos 14 regiões metropolitanas, no Nordeste 26 regiões metropolitanas. Aqui só para a gente entender melhor. A região sul e a região Nordeste, né, que tem ali são 3 regiões que têm uma área litorânea maior, né, que tem um histórico mais antigo aqui no Brasil, né, que receberam mais pessoas, que crescem mais rapidamente do que as outras cidades, né, ao redor do país. Então, essas cidades, né, essas regiões, elas tendem mesmo a concentrar uma quantidade maior de pessoas, equipamentos maiores e melhores, né, um aparato maior. Então, dá para a gente ver que a região sul e a região nordeste, né, ela tem um número maior de regiões metropolitanas determinada por lei. A região nordeste mesmo tem 26 regiões metropolitanas. Né? Por quê? Foi a primeira região a ser colonizada, onde as primeiras pessoas chegaram, onde foram desenvolvidas as primeiras atividades econômicas, né? E que, consequentemente, atraiu também uma quantidade maior de pessoas. Outro fator também que faz com que a população da região Nordeste seja muito grande são fatores que nós vimos nas aulas passadas, né? Da questão do conhecimento, né? Quanto mais pobre a região, maior o número de filhos. Quanto mais pobre a família, maior o número de filhos. Quanto mais pobre o país, a região, maior o número de pessoas, tá? Então, as regiões metropolitanas no Nordeste são bem densas, são redes bem integradas, né? Bem interligadas, com sistema de transporte também bem denso, tá? A região Sudeste tem 7 regiões metropolitanas. A região Norte, 9 regiões metropolitanas. A região Centro-Oeste, 2 regiões metropolitanas, tá? Aqui, para vocês entenderem melhor onde é que vai ficar, né, as principais regiões metropolitanas, tá? Nós vimos que foram 2 leis para serem criadas essas regiões metropolitanas, tá? Em 1972 foi a primeira, em 1973 outra. Então, quando foi criada a primeira, foram poucas as regiões que ficaram denominadas como regiões metropolitanas, né? Até como eu falei, por exemplo, só tinha 2, mas foi referente à primeira lei que foi criada, né? Em 1972. Existia apenas 2. Atualmente, está aqui as regiões metropolitanas, né? Bem distribuídas aqui nesse mapa, tá? Geralmente são lugares onde tem um povoamento maior, uma densidade demográfica maior, onde existe um número maior de pessoas ali, né, próximo umas das outras, onde essas pessoas estão mais ligadas no que diz respeito ao setor de saúde, né, elas se deslocam para aquela região metropolitana. É um sistema mais integrado, tá?
aqui uma questãozinha para a gente desenvolver essa questão do conhecimento, tá? Tem mais um pouquinho de conteúdo para frente, mas vamos ver aqui uma questão para a gente abordar o que nós estamos vendo até agora. Ó, essa questão já caiu no Enem, tem um símbolozinho aqui do Enem, não sei se dá para vocês visualizarem ali. Esse gráfico ele trata da renda média familiar por região metropolitana, tá? Por exemplo, em Recife é R$ 1.321 a renda média por família. Em Belém, 1.327. Tá? Em Fortaleza, 1.523. Salvador, 1.734. Né? Aqui, ó, onde tem 2.000, ó, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo. Distrito Federal, quase 3.000, que é onde ficam os nossos amigos políticos, tá? Então, numa média, né, nós vamos ter 2.155, né, a renda média familiar. Será que isso corresponde à nossa realidade? É o que a maioria das famílias ganham nessa região? O que a gente pode se tirar aí por enquanto? Antes de ver as alternativas, né, ó? Porque daqui a pouco nós vamos ter as alternativas. Mas antes de ler as alternativas, o que a gente pode observar e tirar de conhecimento desse gráfico aqui? Esse gráfico dá para a gente perceber o quê? Que não é a realidade do que as pessoas ganham, né? Se você for pegar, por exemplo, Salvador, será que a maioria das pessoas que vivem lá ganham 1.734? Será que a média das famílias do Distrito Federal é 2.877? Quem mora no Distrito Federal tem essa renda por família? Quase R$3.000? Não. O que nós vemos também? Uma grande desigualdade social, tá? Pessoas que, né, são poucas pessoas que ganham um valor muito alto, tá? E a grande maioria, né? Grande maioria não, e a maioria, tá? Recebem bem pouco. Então, quando você vai fazer uma média, acaba muitas vezes dando valor alto, o que não corresponde à realidade, né? Porque existe no Distrito Federal, como é o exemplo que nós estamos comentando aqui, existe alguns políticos que ganham muitos R$1.000, 100.000, 200.000, como é possível a gente acessar o contra-cheque desses políticos, né? E que, se for dividir pela população do local, que não é uma população tão grande, vai dar esse valor, né? Quase R$3.000 por família. O que isso quer dizer? O que isso implica? Vamos ler as alternativas para a gente entender? Ó, com base nos dados apresentados, podemos afirmar que, com relação à renda familiar média por região metropolitana, que as metrópoles da região Nordeste obtêm, em seu conjunto, o menor rendimento, como reflexo dos fluxos de migração masculina, né? Em parte está correta, né? Porque vamos analisar as outras, ver o que tem de erro, porque a migração masculina realmente é muito intensa na região Nordeste. Muitas pessoas migram para a região Sul e Sudeste em busca de emprego, por conta de fatores naturais, como nós já vimos aqui em outras aulas, principalmente a questão da seca, né? As pessoas que moram no chamado polígono das secas do Nordeste. O Distrito Federal, olha a alternativa B. O Distrito Federal alcança o maior rendimento em virtude da grande capacidade de produção do setor industrial e do setor de serviços locais. Será que está correto isso? Lá no Distrito Federal tem muitas indústrias, a principal atividade são as indústrias, e o rendimento maior é em virtude dessa capacidade de produção do setor industrial e do setor de serviços locais. Vamos analisando aí as questões. A C. A região metropolitana de São Paulo se destaca em consequência de seu crescimento industrial. O Rio de Janeiro, por ter sido capital federal e por possuir grande contingente de servidores públicos, está hoje numa posição intermediária. Tá? As regiões metropolitanas do Sul e Sudeste têm renda mais elevada por serem alvos
dos maiores investimentos produtivos e financeiros. Tá certo isso? Onde é que são os maiores investimentos hoje no Brasil? Realmente são na região sul e sudeste? Tá? Olha a questão, com base nos dados apresentados da tabela lá, que a gente viu, dos gráficos sobre a renda média das famílias numa região metropolitana. Nós podemos afirmar, tá, que eles têm, qual é a alternativa que está correta, né, com relação à renda média? Deu para analisar? Deu para a gente ver aí? Olha aqui. A alternativa correta é a alternativa E. As regiões metropolitanas do Sul e do Sudeste têm renda mais elevada por serem alvos dos maiores investimentos produtivos e financeiros. Tá? Então, o que está errado nessa? Que o Rio de Janeiro, por ter sido capital federal, possui um grande contingente de servidores públicos? Não, hoje a maioria dos servidores públicos é no Distrito Federal mesmo, né? A região metropolitana de São Paulo se destaca em consequência de seu crescimento industrial? Olha, hoje, atualmente não, tá? A região metropolitana hoje, ela vem, pelo contrário, ela vem dissipando indústrias. As indústrias, claro que no primeiro momento, quando foram criadas, era na região de São Paulo, mas hoje essas pessoas, essas indústrias estão se dispersando. Por quê? Por conta da violência doméstica, por conta, né, do terreno ser muito caro, das fiscalizações, dos sindicatos, e houve, num primeiro momento de industrialização brasileira, houve uma concentração sim na cidade de São Paulo, mas atualmente o que acontece é uma dispersão. As indústrias que eram instaladas lá, ou até novas indústrias que venham a se instalar, não procuram mais a região de São Paulo, e sim outras regiões, até por procurar uma mão de obra mais barata, um terreno mais barato, incentivos fiscais, tá? Tudo isso vai contar. Então, hoje, atualmente, o setor industrial não cresce tanto mais lá em São Paulo, tá? O quesito B, o Distrito Federal alcança o maior rendimento em virtude de grande capacidade do setor industrial? Não. Né? Hoje a gente sabe que é o setor de servidores públicos lá, a questão dos serviços é o que vai captar mais verbas, né? Um rendimento maior, né? No Distrito Federal é exatamente o setor público. As metrópoles da região Nordeste obtêm o menor rendimento? Nós vimos que não. Né? Tem algumas metrópoles da região Nordeste que estão com uma renda bem alta, né? E que não são os menores rendimentos, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa E. Aqui outro gráfico para a gente dar uma analisada. Uma pesquisa da ONU revelou que em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas vivia na zona urbana, tá? Então, a ONU fez uma pesquisa, tá? E viu que, em 2008, a maioria da população do planeta, agora sim, vive na zona urbana, tá? Porque antes disso, as últimas pesquisas, a maioria das pessoas viviam na zona rural. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950, quando essa população era de 700 milhões de pessoas, e apresenta uma previsão para 2030, em um crescimento linear, no período de 2008, né, ali, ó, até 2030. Como é que está essa previsão? Como é que está crescendo em bilhões de pessoas, tá? Lembrando que aqui não é crescimento da população mundial, e sim o crescimento em bilhões de pessoas das cidades que moram na zona urbana, das pessoas que estão migrando da zona rural para a zona urbana, a questão do êxodo rural, né? Não esqueçam do nome desse tipo de migração, da saída do homem do campo para a cidade, que é chamado de êxodo rural, tá? Então, hoje tem-se faz previsões, né, de que futuramente, principalmente nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, elas irão ser 100% urbanizadas. Não vai ter a questão da zona rural, que a zona rural, né, aqui produz o alimento, né, ela vai ser típica de cidades menores, né? Vai existir cidades com função, né, agrária, que irá fornecer esses alimentos para as grandes cidades,
tá? Então, quanto maior a metrópole, quanto maior os equipamentos, quanto mais desenvolvida as redes de transporte, quanto mais desenvolvido o setor industrial, quanto mais desenvolvido o setor de serviços, maior o número de pessoas que vão se deslocar para ali em busca de melhores condições de vida, em busca de um emprego, tá? Então, a urbanização continua crescendo muito, tá? A migração rural-urbano, tá? Existe um outro tipo de migração que é bem recente, tá? Que é dessa última década, de 2010 a 2020, que é uma migração urbano-urbano. O que é isso? As pessoas migraram para as grandes cidades. Aqui no Brasil, por exemplo, migraram muitas pessoas para a região de São Paulo, principalmente, em busca de trabalhar nas indústrias, por causa que o comércio lá é bem desenvolvido. E agora essas pessoas estão retornando para as cidades de médio porte, porque elas querem uma qualidade de vida melhor. Nós vamos ver que os grandes centros urbanos, eles provocam muitos problemas, né, no que diz respeito ao trânsito muito congestionado, a questão da violência urbana, muitos assaltantes, subempregos, né? A questão de poluição, a qualidade de vida no geral, numa grande metrópole, numa cidade grande, ela não é a mesma que uma cidade de médio porte, né? Quem já morou em capital, quem já visitou capital, sabe, né, que as pessoas já chegam no trabalho estressadas, né? Exatamente porque demorou ali 1 hora no trânsito, 1h30 no trânsito, né? Geralmente chegam-se atrasados. Então, você já chega para trabalhar pela manhã cedo com o estresse, né? Que não é normal, que não é corriqueiro, digamos assim, nas cidades de médio e pequeno porte. Então, está havendo essa migração de pessoas saindo das grandes cidades, procurando as cidades de médio porte, para sair do estresse das cidades grandes, em busca de uma qualidade de vida melhor no que diz respeito a menos poluição e menos violência, tá? Vamos ver aqui, nesse contexto, podemos afirmar que a maior concentração de megacidades ocorrerá, né? As megacidades, as cidades com uma população muito grande, né? Elas estão concentradas em quais países? Nos países desenvolvidos, nos países socialistas, nos países subdesenvolvidos ou emergentes, ou os países pobres, nos países que formam o G8, que é o grupo dos 8 países mais ricos do mundo, ou são integrantes do Conselho de Segurança da ONU, né? Onde é que estão situadas as grandes cidades, né? As megacidades? Nos países subdesenvolvidos, tá? Não necessariamente no G8, que existem alguns países que têm uma política que a gente chama de controle de crescimento das cidades. Alguns países não permitem que algumas cidades se tornem metrópoles, tá? Eles acabam desviando o fluxo daquela grande cidade para uma cidade de médio porte, exatamente para não faltar emprego, para não faltar escola, para não faltar hospitais naquela grande cidade. Então, eles acabam muitas vezes desviando o fluxo de pessoas para a cidade de médio porte, criando trabalho, criando emprego, criando indústrias, criando atrativos para que as pessoas, né, ou se fixem naquele local, naquela região que ela já está, tá? Então, alguns países do G8 têm essa política, por isso que não necessariamente as megacidades estão todas, né, nos países que formam o grupo dos 8 países mais ricos, mais desenvolvidos do planeta, tá? Aqui uma outra questão, que é sobre o crescimento das cidades brasileiras, que tem sido correlacionado à industrialização do país. Entretanto, para um grande número de cidades brasileiras, o crescimento decorre do êxodo rural. Então, tal fato pode ser constatado quando encontramos nos quadros urbanos. Viu? Quem não entendeu a leitura da questão, ela está dizendo o seguinte, que a maioria das cidades brasileiras, o crescimento se deu devido à industrialização. Surgiu indústria na cidade, as pessoas do campo correram para a cidade, tá? Só que, entretanto, porém, todavia, para um grande número de cidades brasileiras, o crescimento decorre do êxodo rural, que é a mudança do campo para a cidade. O que isso quer dizer? O que está constatado nos quadros urbanos? Um grande número de atividades ligadas ao setor secundário, tais como transporte, agência de emprego e trabalho temporário,
Questão B. A profusão de loteamento periféricos aliado ao alto custo da construção civil e a especulação do comércio de imóveis, né? Isso aqui lembra uma outra questão que vale a gente lembrar aqui, que é exatamente a questão dos grandes condomínios de luxo, né? Nas cidades grandes. Hoje, as pessoas estão buscando cada vez mais, né, morar, às vezes são verdadeiras cidades dentro de uma grande cidade. Existem condomínios de luxo onde as pessoas não precisam se deslocar dali do seu condomínio, daquela área cercada, para fazer nada, que ali já vai ter uma academia, ali já tem uma área de lazer, ali já tem uma padaria, já tem uma farmácia, já tem um pequeno comércio, já tem lojas de roupa, que não precisa ele sair dali, né, porque ele vai estar sujeito à violência do trânsito, à violência urbana, a ser assaltado, ao tráfico, né? Então, muitas pessoas, né, estão fazendo essa opção, né, da criação de grandes condomínios, de morar em condomínios de luxo. São verdadeiras cidades dentro das grandes cidades, né? E a gente vê exemplos que estão começando a serem implantados aqui também na nossa cidade, né? Não necessariamente condomínios, mas a gente está vendo que nossa cidade está crescendo de forma horizontal, né? Através de grandes loteamentos, né? Mas por quê? Qual é o fator? Urbanização, gente. As pessoas estão saindo do campo, estão vindo morar na cidade, né? Porque aqui tem uma qualidade de vida melhor, a questão da educação, do acesso à saúde, tá? Então fica no campo aquelas pessoas mesmo que têm condições de ficar no campo, que infelizmente são os grandes proprietários de terra, que tem aquele carro que dá para se deslocar para a cidade a hora que ele precisa, né? Que não é qualquer carro para se deslocar da zona rural para a zona urbana, tem que ter um carro com uma condição melhor, um 4x4, que não tem estrada que funcione direito, né? Em tempos de chuvas, principalmente. Tá? São aqueles grandes proprietários que têm condições de investir no maquinário para a sua produção, para a criação de gado, para a produção de leite, de queijo, né? Nós temos hoje verdadeiras agroindústrias mesmo no campo, né? Então, existe essa profusão de loteamentos periféricos aliada ao custo da construção civil e à especulação do comércio de imóveis, grande expansão do setor terciário. Qual é o setor terciário? É o setor de serviço. Olha aí, quem não souber o que é setor terciário pode morrer aqui nessas questões. O que é setor primário, secundário e terciário. O setor primário ligado a quê? Agropecuária, extrativismo, tá? Olha aqui quando ele fala aqui na A, que um grande número de atividades ligadas ao setor secundário. Qual é o setor secundário? O setor das indústrias, né? Aí ele vem falar aqui, tais como transporte urbano, agência de emprego, trabalho temporário, né? Vamos aqui para C, ó. Grande expansão do setor terciário, abrangendo vários níveis de subatividade e subemprego, né? Muito comum a gente ver essa questão nas grandes cidades. Por quê? A urbanização se dá pela mudança do homem do campo para a cidade. O que o homem do campo sabe fazer? Sabe plantar, sabe colher, sabe preparar a terra, sabe criar gado, sabe fazer uma cerca, né? E ele vem para a cidade. Será que ele vai ter como se inserir numa atividade aqui na cidade? Vai ter como trabalhar no comércio? Vai ter como trabalhar numa farmácia? Vai ter como trabalhar no supermercado? Será que vai ter emprego para toda essa população que está saindo do campo e vindo para a cidade, ou eles estão se inserindo em subemprego? A quantidade de pessoas que estão em trabalhos informais hoje é muito grande, né? A gente vê até um reflexo aí das pessoas que estão esperando o auxílio emergencial do governo. Acho que o governo está tendo uma dificuldade muito grande de fazer essa análise, né? Porque não tem como comprovar que você é um trabalhador informal. Eu vivo da venda de produtos Jequiti, Natura, Avon. Como que eu vou provar isso, né? Eu vendo de consertar celular na minha casa. Como que eu vou provar isso? Tá? Se eu não tenho uma empresa confirmada,
mas eu vivia disso. E agora com esse isolamento social, como é que eu estou vivendo? Tá certo? Tem muitas pessoas assim, nesse subemprego. A manicure, a empregada doméstica, né? As prostitutas até estão sem trabalho no isolamento social, tá? Questão D. Vão analisando aí as questões para a gente chegar a uma conclusão. Um aumento de atividades primárias na periferia urbana, caracterizado por estabelecimentos granjeiros, chácaras, hortaliças e cultivo de flores. Ou aparecimento de numerosos conjuntos residenciais, resultantes da política habitacional promovida pelo BNH. O BNH é um banco de habitação, né, que promove, né, essa habitação para as pessoas que não têm condições de comprar a sua casa, enfim, tá? Então, qual seria o fator que pode ser encontrado nos quadros urbanos hoje? Ó, tá vendo? Que eu falei para vocês, se não souber a diferença do setor terciário e setor secundário, já morria nessas questões. A grande expansão do setor terciário, né, que são pessoas que estão inseridas no nível de subatividade e de subemprego. São pessoas que estão trabalhando de forma informal, tá? São pessoas que estão sendo flanelinha, que estão guardando o carro, que tem um papelão ali para cuidar do seu carro não levar sol, para sua moto não levar sol, tá? São pessoas que estão trabalhando, mas que de forma informal. É aquela pessoa que faz um brownie para vender, que faz uma cocada, que faz um bolo, que entrega um marmitex, tá? São pessoas que estão trabalhando, mas que estão no setor informal. São pessoas, muitas vezes, que vieram do campo, que não tem como se inserir nas atividades aqui. Muitas vezes é a manicure, é a pessoa que faz a faxina na sua casa, tá certo? E que são pessoas que estão ligadas no subemprego. Então, quanto maior a metrópole, quanto maior a rede urbana, quanto maior o número de pessoas inseridas numa cidade, maior vai ser o número de subemprego, tá? Então, esse fator das pessoas mudarem do campo para a cidade provoca essa expansão no setor terciário, que é o setor de prestação de serviços, tá? Abrangendo vários níveis de subatividades e subemprego.